Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade aí nos comentários. Hoje vamos falar sobre o grande dilema moderno que as mulheres bonitas e medianas solteiras do Brasil já estão vivendo e vão continuar vivendo aí nesses anos 20 dessa década. Se eu fizesse esse vídeo em 2010, em 2007, colocar o termo medianas aí seria de fato exagero. Só que as coisas mudaram bastante depois de 2011, 2012, com a popularização / democratização dos smartphones e com o advento do Instagram, que é um grande agente de mudança de era. O Instagram ele tem uma fatia considerável aí na mudança de comportamento das mulheres. Ele realmente é um estímulo muito forte no ambiente, ao qual as recompensas aí de validação de ego são imensos. E as mulheres elas estão ludibriadas, inebriadas com o Instagram. É algo assim realmente espantoso. E não atingiu apenas mulheres muito bonitas, digital influencers, blogueiras, mulheres de academia e etc. Então houve sim uma junção aí de fatores que fez não só o fato do Instagram ser um super açúcar humano, igual eu já disse aqui outras vezes, mas o acesso, a possibilidade, a permissão de uma mulher mediana, e as bonitas também, obviamente, de poder conversar com homens muito destacados. Então acabou que integrando ali um número gigantesco de mulheres que outrora não tinham o ego tão inflado assim. Quando eu falo que em 2007, 2010 a coisa era mais controlável, não estou falando que era perfeito, que não existia hipergamia nem nada do tipo. Eu estou falando simplesmente que entre numa situação, já fiz um vídeo falando sobre controle de danos, a situação era muito menos periclitante, vamos dizer assim. Então o que a gente pode fazer de análise de qual que é o grande dilema aí das mulheres bonitas e medianas? É muito simples, dada essa introdução aí. Ou elas abaixam um pouco a régua, ou elas vão ficar encalhadas e solteiras. Obviamente, caso às vezes está caindo uma ou outra mulher de paraquedas aqui, apesar que a maioria, por incrível que pareça, está caindo aqui, está apoiando o conteúdo, está falando que assim mesmo está acontecendo. Dificilmente tá vindo alguma guria aqui vir encher o saco ou ficar xingando ou coisa do tipo, porque tá um negócio muito escancarado isso aí. E quando algumas pessoas aí mais blue pill pode pegar e falar: mas a mulher não liga de ficar solteira, não sei o que, não é o que a realidade mostra para quando elas estão beirando os 30, passando dos 30 ali. Até os 27, 28, algumas de genética muito boa até os 30, 32, não tem muito problema de fato. Elas vivem muito tranquilamente porque a oferta é muito grande. E as mulheres elas têm a falsa sensação, a mulher, apesar dela ser mais inteligente em termos emocionais dentro de um relacionamento do que o homem, na esmagadora maioria das vezes, não à toa que elas terminam a maioria dos relacionamentos e casamentos, elas são mais desapegadas nesse quesito. Quando elas estão fora e para conversar sobre o amor, sobre o relacionamento, de certa maneira elas são mais blue pill do que os homens. Obviamente, se você pegar os homens mais blue pill, as mulheres mais blue pill, vai ter muito mais homem gado. Mas de uma maneira geral, assim, pegando a média da população, as mulheres são mais iludidas com o ideal do amor. Porque elas têm um ideal muito hollywoodiano, muito amor perfeito. Por mais que elas neguem isso, elas se iludem mais com essa questão da parceria perfeita. Isso não está acontecendo na realidade, não está acontecendo na realidade. Eu tenho algumas amigas, ex-ficantes, e várias gurias que eu conheço aí, solteiras, muito bonitas por sinal, várias delas, que estão sofrendo aquela síndrome do todo mundo quer me comer, mas ninguém quer me assumir, ninguém quer me namorar. Isso está acontecendo muito, mas muito mesmo aí, Brasil afora, mulheres aí que para relações casuais e para um contato ali rápido, de uma lascívia, de uma volúpia, vários homens querem, inclusive homens muito destacados, muito bonitos, e alguns muito ricos também.
bem, porém ninguém quer namorar com elas. Então tem mulheres lindíssimas Brasil afora aí, que eu conheço, que eu tenho certeza que vocês já conhecem também, que já comentaram por aqui, que muitos caras desejam tudo mais, só que para algo bem rápido ali, para uma outra noite só, nada de relacionamento sério. Um tipo de comentário que eu tô notando muito aqui no canal também, não só no meu, mas de outros produtores aí semelhantes, é que em todo o Brasil tá todo mundo identificando um número gigantesco de rodas de mulheres solteiras ali beirando os 30, ultrapassando os 30, em barzinhos, restaurantes, boates, assim, muitas mesas de mulheres solteiras ali, e todas elas ali ouriçadas e nitidamente mostrando ali que queriam estar num relacionamento. Por mais que a mulher consiga disfarçar muito bem essa pseudo bem-estar, esse pseudo bem-estar de solitude que ela tenta exalar para a sociedade. Por mais que eu já disse aqui que existe sim um número de mulheres que, na minha visão e na visão do Raccoon também, de outros produtores, aí não passa de 5% de mulheres que realmente são desapegadas, que têm um cérebro mais masculino nesse quesito. E o que está acontecendo mas aí o que tá? 5% não faz a conta fechar. Então você tem 95% de mulheres solteiras aí que passam dos 30, tá? Que estão totalmente, infelizmente, estão tomando antidepressivos, estão aí todas desesperadas, botando frasezinha no Instagram, e isso sim tá atingindo tanto mulheres ali nota 6, nota 6,5 de beleza, e assim, não adianta tapar o sol com a peneira, pode vir, às vezes a mulher vem comentar, não é só beleza e tudo mais, a beleza para a mulher é um artifício muito poderoso aí no mercado de relacionamentos, pro homem também, tá? Ao contrário do que se pensa, pro homem também, mas pra mulher, assim, é escancarado, pro homem tem que pegar, explicar e tudo mais, do porquê a mulher é visual, etc. Tanto que eu tô preparando um vídeo desse tema, vai sair em breve. Mas não são só as mulheres muito bonitas aí que estão com a régua lá em cima, que estão criando caras aí inatingíveis, inacessíveis. As mulheres medianas estão assim também. Então, por quê? Porque o Instagram possibilitou isso a ela. Os americanos perceberam isso aí logo no começo dos anos 10, ali em 2010, 2011, que diversos Shads ali, Shads, para quem não sabe, é um cara muito bonito ali, que tem todo aquele padrão ali que a mulher deseja, alto, corpo definido, maxilar quadrado, enfim, tá tudo naquele padrão ali que a mulher deseja. Que esses caras, eles estavam, nem que fosse por uma noite, só dando acesso a essas mulheres medianas a terem uma noite com eles, e isso aí foi acontecendo, e a mulher, uma ou duas vezes que elas têm contato com um cara desse nível, ela não consegue nunca mais baixar a régua, porque ocorre toda uma questão de liberação de hormônio, ocitocina, adrenalina que é liberada, serotonina, dopamina principalmente, numa descarga muito violenta, ao qual ela não consegue realmente voltar para o cara de nível dela depois. E isso não acontecia em 99, 2004, por exemplo, porque as mulheres não tinham acesso a esses homens. A coisa era mais balanceada ali. A hipergamia existia, obviamente, mas não era um troço tão estratosférico. Então, as regras do jogo são essas. Ou as mulheres, a fase de negociação acabou. Assim, quando eu tô falando, até nesse quesito aí, é uma questão de controle de danos, a fase de negociação no qual, para voltar ou criar uma sociedade funcional, ela já acabou tem um tempo. De uma maneira geral, aí, os homens mais interessantes debandaram de relacionamento, mas ainda existe um número suficiente de homens interessantes que talvez aceitem negociar, só que esse número tá evaporando cada vez mais rápido. Então, as mulheres medianas e bonitas, elas estão num dilema no qual o prazo de resolução é muito curto, talvez aí até 2024, 2025 no máximo, sendo muito otimista, e onde elas vão poder falar, eu vou realmente dar uma baixada no nível aqui. E quando a gente fala baixar um nível, não é uma mulher bonita de nota 7, uma mulher nota 7, 7,5 aí, tem gente que não gosta, que fica falando, dando nota para as pessoas, mas isso aí é coping, tá? É uma maneira de ocultar a realidade, porque as pessoas, elas são o tempo todas mensuradas aí na sociedade moderna. Então não é nada desumano isso aí não. Na verdade, não fazer isso é tapar o sol com a peneira. Então, prosseguindo, uma mulher nota 7, 7,5 aí não é pra ela ficar com um cara nota 4, pobre, feio, gordo ou coisa do tipo. Simplesmente pra ela aceitar um cara do nível dela. Durante muito tempo a sociedade aceitou, mesmo que isso acarretasse em divórcio e tudo mais, você ainda tinha um número de mulheres menos infelizes, um número bem maior de mulheres menos infelizes na sociedade. E elas estão nesse dilema.
Eles são nesse dilema que elas não estão aceitando baixar o nível. E quando eu digo baixar o nível, como eu disse, é baixar do nota 10 para nota 7, que seria o nível delas. E elas estão nessa aí que é melhor ficar. A mulher, existe um gap muito grande entre o que a mulher fala na teoria e o que ele fala na prática. Do homem também. Só que do homem geralmente em outras chaves, em chaves financeiras, em chaves de relações de amizade, de trabalho e tudo mais. O homem ele costuma ser mais duas caras em outros quesitos. A mulher no relacionamento, o homem ele é mais disfuncional, mais prejudicial à sociedade em outras áreas da vida e não nos relacionamentos. Os relacionamentos, os homens são mais racionais e lógicos. É por isso que eles acabam se ferrando tanto, porque as mulheres não atuam tanto nessa chave lógica e racional. É mais naquilo que dá emoção forte para ela. Por isso que os cafajestes têm tanto poder sobre as mulheres, porque eles causam fortes emoções e estímulos totalmente contraditórios no ambiente ao qual elas ficam loucas. Então o que está acontecendo, pessoal, para a gente entrar na reta final aí do vídeo, no terço final do vídeo? Vocês vão observar cada vez mais mulheres tentando provar para a sociedade através de stories no Instagram, compartilhando publicações aí dessas páginas de mulheres encalhadas, aí Nazaré Amarga, Irmã Zuleide, Bilhetes de Amor, Cafajestando, Sento a Vara e todas essas páginas aí feitas para mulher encalhada, homem encalhado no geral também, então uns caras carentão aí que fica tentando ganhar biscoito com comentários aí bem toscos e sem graça nessas páginas, provando para a sociedade que elas estão bem solteiras, que é antes só do que mal acompanhada, e ao passo que a mulher depois dos 30 ela não consegue lidar com a solidão, salvo aqueles 5% que a gente falou que tem um cérebro mais masculino nesse quesito e de fato são desapegados. Eu conheço uma ou outra assim, mas é minoria absoluta, aposto que vocês também devem conhecer uma ou outra assim, mas a esmagadora maioria que todo mundo conhece de mulheres que estão solteiras acima de 30 anos, elas estão fingindo que estão felizes, elas estão compartilhando essas frasezinhas aí de autoajuda, reflexão, solitude, amor próprio, resiliência, gratidão, conexões e chakras e xamanismo, orientalismo, hinduísmo, tudo astrologia e derivados aí, e elas não estão felizes, entendeu? Não estão felizes porque escolheram demais e estão escolhendo. Hoje aí, nós agora em 2021, as mulheres de 95 já estão com 26 anos, as de 94 com 27, enfim, já tem ou seja, a primeira metade ali dos anos 90 já passou ali dos 25, que é uma idade ali que é meio carrossel e meio quero casar. Então a mulher, ou seja, ela está no auge, geralmente está no auge da beleza ali, e ela vai querer ficar naquele meio termo, continua com essa vida de solteira, festando, balada e tudo mais, tentando fisgar um milionário, ou vou olhar as opções que eu tenho aí. E a mulher sempre vai ficar sendo confusa, porque seja mediana ou bonita, obviamente as bonitas vão ter mais envolvimento, número de quantidades, mas as medianas também vão ter, mesmo que esporádico, elas vão se envolver aí com homens super destacados. Só que, como eu disse no começo do vídeo, esses caras não querem, a mulher, se ela colocasse na cabeça assim, ó, o fato de um cara muito foda querer você para uma noite, isso aqui é um recado exclusivo pra mulher, não, ou ele ficar dando like em foto sua de biquíni, da sua bunda, de você treinando, de roupa de academia, não quer dizer que ele quer namorar com você. E as mulheres, assim, acho que lá no fundo elas sabem disso, só que pra mulher assumir isso aí, ela tem que estar num grau de sinceridade visceral. E a mulher geralmente só chega nesse grau de sinceridade quando ela já está nos 40, 50 anos, igual a Simone lá, Simone Scarsene, que fez o vídeo lá falando, dando o desabafo dela, que chegou aos 49, 50 lá sem ninguém. Inclusive, a Red Pill foi uma das melhores de todas. Então é muito complicado isso para a mulher, porque a mulher ela confunde o número de caras que está ali desejando o corpo dela com um relacionamento afetivo. E como para a mulher os caras ali que seriam aquilo que o Miguel sempre fala, os caras de mentalidade de maior escassez, os caras mais gados, mais romântico, mais blue pill, que são os caras que namorariam e fariam de tudo para ela, que são caras bonzinhos de classe média, alguns até de classe média alta ali, trabalhador, etc. Esses aí para ela são invisíveis. Elas só vão começar a pensar em enxergar esses caras com 35, 40 anos. Então tem um tempo muito grande para esses caras acordarem, para esses caras, se forem casarem com mulheres muito mais novas e muito mais bonitas e menos rodadas. E as mulheres dos anos 90 aí, do final dos anos 80, essas mulheres que têm de hoje 22 a 32 anos, aí 23 a 32 anos, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Que estamos aí diante de um holocausto das encalhadas aí sem precedentes. Então fiquem muito atentos, vocês vão observar muito isso, que
esse dilema elas têm um prazo curto para resolver. Ou elas dão uma baixada no nível, ficam com o homem do nível delas. Teve uma que falou para mim uma vez que prefere a morte do que tem que baixar o nível. Pra você ver o nível da hipergamia. E é uma guria nota 6,5, não era nenhuma Isis Valverde não, tá? Falou que preferia a morte do que baixar o nível. Então, o negócio tá bem complicado, viu? Tá bem complicado mesmo, porque elas não, na minha visão, a maioria delas não vão baixar o nível, porque elas são muito iludidas que vão encontrar o DJ Alok delas e que vão ter casamento e lua de mel nas Maldivas. Elas estão completamente fora da casinha. E o que vai acontecer aí nessa década que tá por vir é um troço extremamente bizarro. A palavra é essa, vai ser bizarro que vocês vão ver aí de solteironas encalhadas aí nessa década. Um forte abraço a todos.